Vamos mergulhar fundo no que o registro arqueológico realmente nos diz sobre a escala da história humana, olhando bem de perto para a evidência que foi deixada para trás, as ferramentas de pedra. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. A evidência física, os artefatos de pedra. A quantidade do que foi encontrado é, na verdade, o ponto de partida para todo esse raciocínio. Olha, o número de artefatos de pedra que existe no registro arqueológico é algo realmente impressionante. A estimativa atual já passa dos 3 bilhões de itens. Isso inclui tudo, tá? Tanto as ferramentas já prontas quanto as lascas que sobravam do processo de fabricação. E aqui tem um ponto fundamental. Esses não são achados isolados, um aqui, outro ali. Essa quantidade enorme de artefatos sugere um padrão de atividade humana que era muito difundido e que durou por um tempo muito, muito longo. A existência de tantos artefatos, falando na casa dos bilhões, claro, levanta uma pergunta demográfica que é impossível de ignorar. Afinal, quem foi que fez todas essas ferramentas? E agora que a coisa fica ainda mais interessante. A gente começa a calcular qual seria a população necessária para criar um registro arqueológico desse tamanho todo. Para a gente conseguir entender essa escala, podemos montar um modelo. E vamos fazer isso usando as premissas mais conservadoras possíveis, ou seja, os menores números que a gente puder imaginar, justamente para fortalecer o argumento. Então, vamos lá. Vamos supor que cada pessoa fizesse só uma ferramenta por dia. Uma única. Se a gente pegar o total de 3 bilhões de artefatos e dividir isso por um período de produção de, digamos, 2.500 anos, já dá para começar a ver como esses números se acumulam. E aí está o ponto crucial. Mesmo com essas estimativas bem modestas, bem por baixo, o cálculo mostra que seria necessária uma população constante ativa de mais de 3 milhões e 200 mil pessoas fabricando ferramentas, todos os dias, durante todo esse período. Esse cálculo todo ressalta uma relação fundamental, que pode ser resumida na seguinte observação. A quantidade de ferramentas de pedra que vemos no registro exige que uma população substancial de hominídeos tenha vivido por um tempo muito, muito, muito longo. Certo? Agora vamos avançar e analisar o que isso tudo significa quando a gente coloca a variável do tempo na equação, comparando essa necessidade de população com diferentes linhas do tempo propostas para a história humana. De um lado, temos um modelo com alguns milhares de anos. Do outro, um modelo arqueológico que considera que a atividade humana se estendeu por centenas de milhares de anos. E isso nos leva direto para o centro do quebra-cabeça matemático dessa análise toda. Será que é possível encaixar a população necessária para produzir bilhões de ferramentas dentro de uma linha do tempo bem mais curta, de apenas alguns milhares de anos? Porque, veja bem, num cronograma mais curto, essa população de mais de 3 milhões de fabricantes de ferramentas que a gente calculou teria que ser uma fatia gigantesca de toda a população global que se estima para a maior parte da história antiga. Seria algo implausível. E este gráfico aqui ilustra perfeitamente essa tensão demográfica. O número de pessoas necessárias para fazer as ferramentas parece ser muito, mas muito maior do que o número total de pessoas que se acredita que estavam vivas em certos períodos históricos mais curtos. Então, qual a conclusão que se tira a partir dessa evidência física, que é contável, que é massiva e que está lá no registro arqueológico? O argumento segue um caminho lógico bem claro, passo a passo. Primeiro, se observa a enorme quantidade de evidências. Depois, se calcula a população mínima necessária para criar tudo aquilo. Em seguida, se compara essa população com os modelos populacionais existentes. E, por fim, se reconhece que existe uma discrepância matemática e demográfica gigantesca. A grande lição aqui é que o volume de artefatos é, por si só, um conjunto de dados muito poderoso para a gente entender a escala da história humana. Ele não é pequeno, não é escasso, e a sua criação exige milhões de pessoas por um longo tempo, o que cria um paradoxo e tanto em cronologias mais curtas. Portanto, a conclusão do ponto de vista arqueológico é que a própria escala da evidência física, só ela, já torna um cronograma de poucos milhares de anos para a história da fabricação de ferramentas uma impossibilidade. A conta simplesmente não fecha, nem matematicamente, nem demograficamente. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta que nos faz refletir sobre a natureza da evidência em si. Qual o peso que uma evidência física, contável, deve ter quando comparada a relatos históricos ou textuais?